O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. 4 de setembro, mais um Pensando entrando na casa de vocês. Agradecendo a generosa, carinhosa audiência e sempre procurando trazer assuntos de interesse da nossa cidade. Quem vem acompanhando esse programa desde que eu chamo a retomada, ou seja, desde que nós retomamos a gravação do programa, nós ficamos cerca de 3 meses aí fazendo reprise por conta do coronavírus, né, sabe que eu venho conversando com pessoas que se dizem pré-candidatos a prefeito de Nova Friburgo. E não se colocaram nessa situação recentemente, não. Já vinham falando comigo há algum tempo, né, desde o ano passado. Então, ao longo de 11 programas, incluindo esse, eu conversei e vou conversar hoje com mais um pré-candidato. E nessa data, dia 5, eu estou encerrando essa fase, essa série de programa que eu, nos últimos tempos, vem chamando de O Pensando recebe esta noite mais um possível pré-candidato a prefeito. Repetindo, nós iniciamos essa série de programas no dia 26 de junho. Os 3 primeiros programas nós fizemos de forma virtual, mas aí estava enfrentando algumas dificuldades técnicas. Nós conseguimos adequar os estudos às medidas sanitárias exigíveis e os restantes estão sendo feitos aqui na sede da emissora. Ao longo desses aí pouco mais de 2 meses, desses 11 programas, passaram por aqui. Eu vou repetir o nome dos que passaram por aqui em ordem de apresentação. Roberto Vermelinger, Mariozan Oliveira, Adriano Pequeno, André Montechiari, Dr. Arthur Matar, Cláudio Damião, Sérgio Lobac, Johnny Maico, Juvenal Kondak, delegado Daniele Bessa e hoje o Anderson Nogueira. Pelo que se comenta pelas ruas da cidade, mais nomes têm pretensões a essa cadeira número 1. No entanto, esses nomes acima que eu citei, de uma forma ou de outra, eles me procuraram mostrando interesse, ou pessoas ligadas a eles me ligaram mostrando interesse em participarem do programa. É por isso que eles apareceram aqui. Outros nomes que se comentam pela cidade nunca fizeram contato e não demonstraram interesse. À exceção de uma senhora que me ligou no dia 18 de agosto, agora, recente. O nome dela é Lucidarlen Novaes. Eu espero que eu esteja falando o nome dela corretamente. Lucidarlen Novaes. Ela me ligou no dia 18 de agosto. Ela se disse pré-candidata a prefeita pelo PMB, Partido da Mulher Brasileira. Ela me pediu se era possível fazer um programa com ela. Eu disse que lamentava, mas na data que ela me ligou, eu já estava com a agenda preenchida até o dia de hoje, que essa agenda é preenchida antecipadamente. E eu, a partir de hoje, eu não vou fazer, que o próximo programa, dia 12, a reprise dele vai até o dia 16, que é a última data de convenção. E quem, a partir do momento que participa da convenção, ele deixa de ser pré-candidato, ele já se torna candidato. Apesar que existem interpretações na lei que realmente só é candidato após o registro das candidaturas, mas a gente nunca sabe, a gente não pode controlar quando é que nós já tivemos uma convenção realizada na segunda-feira e tem um nome que já teve o seu nome aprovado em convenção. E o registro dele pode sair a qualquer momento. Então, é por isso que eu estou parando hoje, para nós não corrermos risco de prejudicarmos o candidato e nem a emissora. E essa senhora Lucidarlen Novaes, ela me pediu a possibilidade. Eu disse a ela que ia fazer o registro. Ela se disse pré-candidata pelo PMB, Partido da Mulher Brasileira, mas em função da legislação eleitoral eu não pude atender o pedido dela. O que vai acontecer daqui para frente?
as convenções já começaram a ser realizadas, depois dos registros, todos na condição de candidato, aí nós vamos buscar uma forma de fazer entrevista com eles como candidatos, tá? Vai depender muito do número de candidatos que nós teremos, daqueles que se enquadram na obrigação de convite, que a legislação eleitoral impõe às emissoras de rádio e televisão convidar candidatos que preencham certos requisitos legais. E como se comenta, existe o risco aí de nós termos mais de 10, 12, sei lá, até 15, 18 candidatos, nós vamos analisar isso. A ideia é fazer o que nós sempre fizemos, entrevistá-lo na condição de candidatos também. E eu pretendo fazer isso, né? E aqui na TV o Zurei também pretende fazer. Mas vamos depender da questão da legislação, da possibilidade. Enfim, essa é o que aconteceu nesses 11 programas. Estou explicando por que estou parando por aqui. Na próxima semana voltará um programa não político, né? E depois nós pretendemos retornar a entrevista já com candidatos. O formato nós não sabemos ainda qual será, tá certo? Tudo explicado, a gente volta ao conteúdo do programa. Como vocês sabem, é um programa que quem teve a oportunidade de assistir a todos os 11 programas sabe que são programas com um roteiro muito parecido, com perguntas muito parecidas, tirando uma ou outra novidade em função da característica do candidato. Então, não é novidade para ninguém. E por que desses roteiros parecidos? É simplesmente por uma questão de ética, porque a TV Zoom está aqui, a intenção do Pensando é apenas informar vocês, dar mais informação para que vocês façam uma escolha mais adequada para a nossa cidade. Também fazer um trabalho com ética, de transparência, não prejudicar nem ajudar nenhum candidato. E, ao mesmo tempo, seguir a legislação que manda que trate todos os pré-candidatos com, digamos, isonomia, tá certo? Então, vamos conversar hoje, que ele já, de certa forma, ele perdeu um pouquinho de tempo, que eu tive que dar essas explicações, eu peço que ele me perdoe, mas vamos dar o nosso cordial boa noite ao Anderson Nogueira. Boa noite, Anderson. Boa noite, Modesto, boa noite a todo mundo que está em casa. Eu sempre lembro de uma fala sua, Modesto, que você disse que a primeira imagem que você teve da TV Zoom era um garoto, um adolescente, magricela, sobrancelha grossa, e que foi a primeira imagem que você teve da televisão local friburguense. E esse garoto era eu, era o Anderson Nogueira. E você não faz ideia da minha emoção de estar sentado aqui hoje, nessa poltrona, sendo entrevistado como pré-candidato a prefeito de Nova Friburgo por você, que é, se não mais um dos principais apresentadores de política. Então, para mim, é uma imensa felicidade estar aqui, ao invés de estar na apresentação, estar aqui do outro lado, sendo entrevistado por você. Bem, isso que ele fala é verdade. Já são 20 anos, hein? É isso mesmo, 20 era anos. Era um garotão magricela. Uhum. Eu lembro que eu tinha TV a cabo, que era uma novidade na época. Estava zapeando, aí de repente bati num canal, vi um garoto magricela. O que me chamou a atenção é que você estava entrevistando o Tadeu Costa, e que eu conheço, né? Falei, quem é que esse rapaz que está conversando com o Tadeu? Um fundo preto, lembra? Exatamente. Aí eu fiquei vendo. Foi quando eu conheci a TV Zoom e conheci você. Isso mesmo. Isso. E para mim, vê-lo hoje candidato, mostra o seu crescimento. Nesse tempo você fez jornalismo, e foi vereador, deputado. Então, para mim também é um privilégio estar entrevistando. Eu me sinto muito satisfeito em ver o seu crescimento, tá? Desculpa até a emoção, mas é porque a gente se emociona, mas porque Friburgo, de certa forma, acompanhou a minha trajetória, né? Eu não sou um reality show, mas foi quase isso, né? É verdade. Me viu Garoto Céu, com 9 anos de idade. Tem gente até hoje que se lembra que eu fui Garoto Céu. Eu sei disso. Aí depois, na loja de calçados, na Mascote, muitas senhoras iam lá comprar bolsa ou meia calça, que eu era um exímio vendedor de bolsa e meia calça. E aí passou o tempo como formação de professores, como repórter esportivo na equipe da Rádio Friburgo. Então, a cidade acompanhou, de certa forma, toda essa trajetória desde muito cedo, né? A cidade me viu 9 anos de idade até esse momento que a gente está aqui para debater ideias sobre Nova Friburgo. Então, vamos lá trabalhar, Anderson.
O que você considera que o qualifica a sentar-se na cadeira número 1 do Palácio Barão de Nova Friburgo? Que influência você acredita que teria o fato de você já ter exercido o cargo de vereador e de deputado estadual? Modesto, vivência, preparo e sensibilidade. Acredito que são 3 fatores fundamentais e que nos credenciam a estar discutindo a cidade e, inclusive, apresentando um projeto de cidade, que é o que nós estamos e estaremos fazendo. Então, qualquer liderança, qualquer pessoa que queira conduzir essa cidade para uma mudança que tem que existir, ela deve ter vivência com a cidade, viver Nova Friburgo. Não basta amar Nova Friburgo, tem que viver as coisas de Nova Friburgo. Tem que ter preparo através das experiências, das observações, inclusive do estudo, e sensibilidade para saber aquilo que as pessoas passam e o que tem que ser mudado para que elas não continuem passando pelas situações que hoje elas vivem ou que vivem nos últimos, no mínimo, 10 anos. Mas essa passagem sua pelo Legislativo Municipal Estadual, isso de que forma, digamos, contribuiria para um eventual governo Anderson Nogueira? Modesto, eu fui vereador por 2 anos e a gente fez um mandato muito diferenciado no sentido de estar muito próximo das pessoas, através da participação social. E esses dramas que a população vivia, e eu também vivia como cidadão, né? Quantas vezes eu subi o Morro do Floresta a pé porque o último ônibus era 11 da noite, e às vezes eu perdia após sair da faculdade. Mas essas experiências eu pude levar para o Legislativo e fazer batalhas que foram muito fortes, das quais algumas se transformaram em leis, outras que se transformaram em leis que não são cumpridas até hoje, e outras que ficaram no campo das ideias e que não se consumaram, ou porque não foram aprovadas, ou porque eu, como sempre fui um vereador de oposição, mas nunca fiz crítica pela crítica. Eu sempre gostei de fazer a crítica apresentando uma solução. Como deputado não foi diferente, ainda que o mandato seja muito diferente de ser vereador. Deputado estadual, quase que a gente vive uma coisa de embaixador de região ou de cidade, né? E eu me adaptei a isso, eu fui aprendendo durante o mandato de deputado estadual e com muitas proposições. Então, acho que essa reunião, tanto de vereador como de deputado estadual, ambas com muita participação social, ambas legitimando as instituições, a gente hoje, eu posso dizer que estou preparado para esse desafio, que não é qualquer desafio, porque Nova Friburgo vem amargando ao longo dos últimos anos gestões muito antiquadas e que a gente precisa dar um tom de inovação na gestão e de uma cidade que possa ser mais criativa. Vamos lá, você está em que partido hoje? Modesto, estou no PDT, um partido que eu tenho uma grande identificação, principalmente pela causa da educação. Eu sou formado como professor, estudei a vida inteira em escola pública e o PDT é um partido que tem realmente me acolhido de maneira muito legal. Eu tenho participado de discussões dentro do partido, eu tenho construído o partido aqui em Nova Friburgo, inclusive, com uma grande mudança que o PDT teve a partir da minha chegada, então hoje eu estou no PDT. Você está... Bem, eu já, não é novidade, eu sei que você já consolidou uma aliança, pelo menos com os partidos, até porque eu assisti na íntegra a uma live que vocês fizeram com o PSB. Então, é só uma questão de confirmar, né? Você hoje, o partido seu está coligado com o PSB, mas existem outros partidos também junto com vocês ou só estes dois? A gente, quando falou de coligação, a gente sempre disse, tem que ser programática, tem que ter uma coerência. E há essa coerência, inclusive também a condição programática com o PSB, nas figuras do vereador professor Pierre, do vereador Zezinho do Caminhão, dos ex-vereadores Ricardo Figueira e também do Gabriel Mafor. Então, e eu tenho uma história no PSB, eu fiquei 6 anos no PSB, né, o partido que eu mais tempo passei foi pelo PSB e a gente está com essa coligação. Há outros diálogos, né, e que devem obedecer a essas mesmas condições. O que vai acontecer até o dia 16 de setembro, a gente vai saber quando acontece a convenção conjunta, por enquanto, de PDT e PSB. Ou seja, a convenção de vocês está marcada para o último dia. Isso, o último dia. Vai ser lá aos
8 minutos do segundo tempo, com VAR e tudo. Dizem que os últimos serão os primeiros, né? Eu sou o último a ser entrevistado aqui e a nossa convenção será a última dessa eleição. Ou seja, quer dizer, pode aparecer então mais partidos junto com vocês. Há diálogo e a decisão vai ser tomada em conjunto, inclusive com o próprio PSB, dessas possibilidades. Mas eu acredito que já está bastante redondo aí essa coligação PDT-PSB e, obviamente, outras conversas existem, até porque a gente está muito preocupado, né, da cidade, da gente não conseguir fazer uma união da cidade em torno de um projeto de fato de cidade. Outra questão, eu entrevistei 10 pré-candidatos e só 2 declinaram o nome dos seus vices. Você já tem o vice seu ou também vai aguardar para dizer só depois das convenções? Vai ser na convenção, Modesto. Nosso vice só vai ser anunciado na convenção ou na véspera da convenção. As pessoas têm parado muito na rua para perguntar quem é o vice e eu digo que a gente vai escolher o melhor vice possível. Você sabe que tem muitos nomes que se especulam, né? Eu não vou dizer aqui não, mas se especula muito um nome do PSB, que se imagina que o vice será do PSB, né? Que não faz muito sentido eles abrirem mão dessa coligação, até porque eles têm bons nomes também. Você mesmo citou 4 nomes aí. Sim. E se especula um deles, tá? Mas vamos deixar para... Eu não vou ficar especulando aqui o nome que se fala pela Joana, não, porque não seria ético. Agora, em relação digamos, a comunidade, o meio empresarial, meio associativo, a população em geral, você tem sentido um apoio, digamos, você tem sentido que a sua pré-candidatura está fazendo eco fora do meio político? Sim, sem dúvida, Modesto. A gente tem sido muito abraçado pelas pessoas, a nossa pré-candidatura está bastante consolidada, aí, inclusive para a convenção do dia 16. A gente tem apoio, eu diria que em todos os bairros de Nova Friburgo. Nós temos hoje apoio de pessoas, de lideranças, mas eu não institucionalizo esses apoios, né? Tem amigos da Firjan que nos apoiam, tem amigos da maçonaria que nos apoiam, tem amigos da igreja que nos apoiam, mas eu não institucionalizo porque são pessoas que são lideranças nas suas mais diversas entidades e que têm aí apostado muito no nosso projeto e, inclusive, têm discutido com a gente o projeto de cidade que nós apresentaremos nessas eleições de 2020. Agora eu vou te fazer o que eu sempre falo, né? Vem aqui, quem conhece o meu programa sempre sabe que tem as perguntas que eu não faço pegadinha, mas eu faço umas perguntas um pouco às vezes que as pessoas me pedem para fazer. E essa que eu vou te fazer tem a ver com a sua trajetória partidária, né? Eu já tive pessoas sentadas aí onde você está como pré-candidato que disseram que só passaram por um partido e sentem que isso é um fator favorável. Você, se nós pensarmos que sua carreira na vida pública começou em 2012, quando você foi candidato a vereador e venceu, foi pelo PSB. Sim. Em 2014, você se candidatou a deputado estadual ainda pelo PSB e venceu. Em 2016, na condição de deputado, você saiu do PSB e foi para o PSOL, se candidatando a deputado de novo, a reeleição em 2018 e não venceu. Em janeiro de 2019, ano passado, você saiu do PSOL e agora me parece que foi em, não sei se abril ou maio. Abril. Abril você foi para o PDT. Até pessoas que não ligam muito no Brasil, porque isso é uma prática muito comum, né? Se você pegar lá no Congresso Nacional, você vai ver que tem deputados que estão lá há 30, 40 anos que já passaram por tudo quanto é partido. Ou seja, para muita gente isso é normal. Para outras pessoas, eles acham que isso não é normal, ficar pulando de galho em galho, sendo que muitos consideram que você cometeu um erro quando se filiou ao PSOL. O que você tem a dizer a esse respeito? Você acredita que isso de alguma forma poderá atrapalhar a sua caminhada rumo ao Palácio Barão Nova Friburgo? Olha, Modesto, mais do que uma pessoa, eu quero defender uma ideia, né? Uma tese de cidade que a gente acredita. A minha maior trajetória foi dentro do PSB, por lealdade ao grupo político do qual eu fazia parte, fui voto vencido nessa discussão dentro do grupo político
e resolveu-se ir para o PSOL. Tive uma rápida passagem, na verdade, pelo PSOL, onde eu tive ali discussões com relação a pautas. Posso citar, por exemplo, a pauta econômica, da qual eu me vejo muito mais dentro do PDT, que apresenta um projeto de desenvolvimento econômico nacional, de um projeto desenvolvimentista nacional, e que dentro do PDT, inclusive, eu tenho feito um amplo debate de que esse projeto de desenvolvimento ele passa diretamente pelas cidades e passa pelo interior. Então, eu tenho feito essa discussão dentro do PDT, me sinto mais à vontade dentro do PDT para fazê-la, e dessa forma a gente segue, por exemplo, falando de Nova Friburgo, que já foi um dos maiores parques industriais do Brasil, do estado do Rio de Janeiro, e que precisa ter essa retomada, inclusive com uma visão bem voltada para a tecnologia, para a questão de farmácia e de medicina, que são indústrias que crescem muito, e de que Nova Friburgo possa recuperar esse espaço no cenário com a geração de emprego e renda. Então, estou muito feliz no PDT e considero que a passagem pelo PSOL e a decisão foi por lealdade ao grupo político do qual eu fazia parte, e que em determinado momento eu percebi que havia algumas divergências em diversas pautas, das quais eu procurei um caminho que eu tivesse mais feliz para poder defender aquilo que acredito. Ou seja, você não acredita que isso vai te atrapalhar? Modesto, eu espero que as pessoas possam entender que a gente tem o direito de mudar. Eu não tenho medo de mudar, eu tenho coragem para mudar, mas também fui ensinado de berço pela minha família que, apesar de muito humilde, dar valor ao trabalho, ao estudo e às pessoas que, de alguma maneira, foram importantes na sua trajetória. Veja só, na TV Zoom, por exemplo, eu tenho 20 anos de casa e tive convite de outras emissoras para trabalhar e não troquei de casa porque eu acredito nessa casa. Na Rádio Friburgo eu fiquei por longos anos também trabalhando, na Voz da Serra da mesma maneira. Quando surgiu um jornal diferente, me convidaram inclusive para um cargo importante desse jornal e eu não fui. Porque quando a gente acredita no projeto, a gente se mantém. Em determinado momento, às vezes, você quer respirar novos ares e quer estar em projetos dos quais você se identifica mais. Vamos lá para uma questão que você já sabe muito bem. Eu já disse aqui, é voz comum na cidade, que será a eleição com o maior número de candidatos que essa cidade já teve. Se especula muito, né? Existe listinha na internet com 18 nomes, outra com 15, eu já vi uma com 21. Eu não sei se... Eu sei que 11 estão passando, 10 já passaram, você é o 11º. Desses 11, um deles eu sei que falou para mim, ligou para mim, agradecendo a participação no partido, mas disse que o projeto dele, que ele pretendia ser candidato, acabou se tornando inviável e ele pretende não se candidatar a nada, apesar que disse a mim que vai participar das eleições de alguma forma, não pretende ser candidato. Ou seja, os outros, dos 11, 10 pretendem ser. E se fala em outros nomes, que eu não tive contatos com eles, mas se falam. Ou seja, se imagina que é possível que a gente tenha pelo menos de 10 a 12 candidatos realmente mais expressivos. Quando eu estou falando mais expressivo, não estou querendo desprezar nome nenhum, mas a gente sabe que tem alguns partidos que entram em toda a eleição que são aí para marcar presença, né? Partido para 200 votos, 300 votos. Isso já acontece desde que houve a permissão para a formação de muitos partidos no Brasil. Mas a gente se imagina que você vai encontrar pelas ruas, eu não digo nem pelas ruas, que agora com a pandemia, não sei como é que vocês vão fazer campanha, muitos outros pré-candidatos com um nível, digamos, de competitividade. Quando eu falo competitividade, candidatos que pelo menos possa aí angariar 5 mil votos. Ou seja, é possível que você vai ter que disputar a eleição com muita gente competindo contra você. Já teve gente que sentou aí que diz que isso aí é um estímulo, apesar de entenderem que isso tem um prejuízo para a cidade, porque o eleito provavelmente vai ser eleito com a quantidade de votos pequena. Em tese já começaria com não uma rejeição, né? Mas muita gente contrária à eleição dele. Como é que você pensa em lidar com essa situação de ter que, de repente, estar andando num lugar aí, esbarrando com 2, 3 candidatos do teu lado, hein? Primeiro, de onde eu vim, Modesto,
né? Minha mãe costureira, filho do morro, e eu dizia desde criança que meu sonho era um dia ser prefeito de Friburgo, e por óbvio, pela minha própria condição, eu era desacreditado a querer isso. Mas eu não dei ouvidos e segui em frente. E cá nós estamos. Então, mais do que ninguém, eu respeito o sonho de todo mundo. Agora, não basta desejar, é preciso estar preparado para ser prefeito, né? E a preparação envolve uma série de situações, e eu subi degrau por degrau para chegar a essa condição. Mas mesmo assim respeito o sonho de todo mundo e caberá à população fazer essa avaliação. Independente do prefeito que ganhar, com poucos ou muitos votos, ele terá que se dar a missão de unir essa cidade em torno de um projeto. Unir aquilo que é comum aos sonhos de todos os friburguenses, recuperar a identidade da cidade, recuperar a autoestima. A primeira tarefa, na verdade, Modesto, é determinar para onde a gente quer ir, porque Friburgo tem ido para qualquer lugar há muito tempo. Essa definição de para onde se quer ir é a primordial. Eu, particularmente, quero dividir com a população para onde a cidade quer ir. Na minha opinião, a cidade tem potencial pela sua história, pela sua gente, pela sua terra, né, a sua força da sua terra de ser uma das melhores cidades do Brasil. Então, se a gente está determinado que Nova Friburgo tem que ser uma das melhores cidades do Brasil, a segunda etapa é aumentar a capacidade de investimento, que hoje é muito baixa. Então, nesse sentido, o gestor tem que ter clareza que para aumentar a capacidade de investimento e unir a cidade em torno desse projeto, é fazer a articulação que o prefeito tem que fazer. O prefeito tem que ser um grande articulador da felicidade. Eu quero ser esse articulador. Uma coisa que... Essa semana eu recebi um vídeo que foi feito... Foi um mini documentário que foi feito lá na década de 50 sobre o colégio que na época chamado Ginásio da Fundação Getúlio Vargas, né? Esse vídeo rola aí pelas redes sociais e eu mandei para um amigo meu, que é presidente de uma entidade que eu faço parte, e que ele foi aluno e professor desse ginásio, o Ginásio Nova Friburgo, que foi uma das maiores escolas do Brasil. E ali a gente estava comentando a Friburgo que nós já tivemos e hoje não temos mais. E eu disse a ele que não adiantava a gente chorar sobre uma cidade que já teve um parque industrial muito maior, uma cidade que tinha colégios que nós perdemos, por exemplo, a própria fundação, o Colégio Fundação Getúlio Vargas, perdendo o CEF, perdemos o modelo, né? E muitas indústrias saíram, tá? Mas a gente tem que tentar recuperar. Nós sabemos que nós temos outros potenciais, não. Porque eu canso de dizer, como engenheiro, a gente sempre sabe que energia potencial é aquilo que se pode virar realidade. A energia cinética é a realidade. A gente tem que tentar lutar para isso. Mas vendo esses filmes antigos, realmente eu fico não com saudade, mas com tristeza de ver que pelo menos, principalmente nos últimos 20 anos, nós perdemos muita coisa que não merecíamos ter perdido. E aí eu não culpo só os políticos, não. Eu me culpo também e culpo a população friburguense, porque nós fazemos coisas também que, pelo amor de Deus, né? Modesto, tem saudade da Friburgo que eu não vivi. E quero muito que essa cidade e esse orgulho que o friburguense já teve de Nova Friburgo possa retomar ainda com mais força. Você falou de energia e as pessoas em casa têm que saber dessa história. Por que Nova Friburgo é 220 volts? Foi a ousadia daqueles imigrantes que queriam produzir e não podiam produzir, porque o Brasil estava na discussão se seria 110 ou 220. Eles resolveram fazer 220. E fizeram e montaram sua própria uma cidade do interior do estado, como Nova Friburgo, monta sua própria empresa de energia elétrica para poder produzir. Foi essa capacidade que, em algum momento, essa ousadia que se perdeu no caminho. Por isso, quando eu falo assim, eu acredito que Nova Friburgo pode ser uma das, se não a melhor cidade do Brasil. Não se assuste com isso, porque nós já fomos. Já fomos, sim. E se nós já fomos, nós temos todas as potencialidades para voltar a ser. Agora, Modesto, eu estou muito empenhado, e inclusive vou apresentar isso no nosso programa de governo, que é a participação social. Criar conselho da cidade, fazer com que o cidadão participe das decisões, abrir todos os dados da prefeitura. Nova Friburgo será a cidade mais transparente do Brasil. São aspectos
de que faça o que você, Modesto, de que você que está me assistindo em casa, se torne pertencente a essa cidade. Ou seja, olha, de novo, eu me pego pertencendo à Nova Friburgo. Esse é o grande desafio que a gente tem pela frente, porque se as pessoas, de fato, se tornarem pertencentes, elas vão junto nesse projeto, vestem a camisa e a gente vai ter o time Nova Friburgo vencendo todo o jogo. O que não dá para continuar, a Nova Friburgo hoje está atrás de Teresópolis, por exemplo, está muito atrás de Petrópolis e vendo cidades vizinhas com muito menos potencialidade chegando perto da gente numa série de dados estatísticos dos mais variados institutos. Isso para mim é inadmissível. Nós já fomos a parada de um caminho ao caminho do céu, a Princesinha da Serra, e por que não sonharmos que é possível retornarmos a esse ponto? Anderson, nós tivemos uma novidade nessa eleição, né? Fruto, né, da pandemia, que foi o famoso empurra de 42 dias que a emenda complementar 107 provocou, levando as eleições de 4 de outubro para 15 de novembro e alterando os prazos, inclusive de convenção e o prazo de propaganda, início da propaganda eleitoral. Passaram por aqui, como você sabe, outros 10 pré-candidatos e, de um modo geral, todos concordaram com a medida de prudência. Sendo que alguns nomes menos conhecidos no meio político novos consideraram que isso foi bom para eles. Outros mais conhecidos não gostaram. E você, o que você achou dessa medida? Por ser mais conhecido, se sentiu prejudicado, isso não vai mudar nada para você? De maneira alguma, Modesto. Eu, inclusive, sempre defendi essa medida de adiamento das eleições, mesmo que eu, como sendo dos mais conhecidos, pudesse, entre aspas, ser prejudicado. O princípio é a saúde das pessoas, é a vida das pessoas. Agora, ao mesmo tempo, sempre fui contra a prorrogação de mandatos. Não se muda a regra do jogo com o jogo em andamento. Então, nesse sentido, fui totalmente favorável ao adiamento das eleições, mas também sou totalmente favorável que as eleições aconteçam ainda nesse ano para que haja exatamente um novo prefeito, uma nova Câmara de Vereadores a partir do dia 1º de janeiro. Por óbvio, isso prejudica bastante a transição de governo, que vai ser uma transição muito curta num cenário de pandemia, onde você tem uma queda dos tributos aí na casa de 30%, e ISS especialmente despencou exatamente por ser um imposto sobre serviços em que as atividades paralisaram por completo, mas também eu sou um otimista e vejo com bons sinais algumas medidas. Esse ano, a Prefeitura não sentiu tanto essa queda de receita, porque o governo federal fez o ajuste lá de contemplar aquilo que foi perdido de recursos com a ajuda federal, que provavelmente não acontecerá no ano que vem. Até porque o caixa do governo federal não é infinito. Ainda que o governo federal possa fabricar dinheiro e traga desequilíbrio inflacionário e assim por diante, mas o governo federal ainda pode fabricar dinheiro, o município não. Mas, independente disso, essa ajuda não terá no ano que vem. Uma medida muito boa, acertada dos últimos dias, é a questão, por exemplo, do ISS de cartão de crédito ser cobrado, o imposto ir para o município onde você usou o cartão de crédito, onde foi adquirido o produto. Isso deve elevar um pouco a receita de ISS. E a gente tem que perceber as coisas do IPTU, por exemplo, que são os impostos municipais. Então, nesse sentido, Modesto, me preocupa muito o ano que vem, a transição vai ser fundamental para fazer todos esses ajustes para que o município não atrase folha de pagamento. Mas já tem uma preocupação. Eu acho, pelo menos pelos estudos que eu tenho feito e pela condução do atual governo, que há uma possibilidade grande do próximo prefeito assumir 2 folhas de pagamento atrasadas. E aí vão ter que dar jeito. O Marconinho, nós já estamos na hora do intervalo já, né? Então podemos ir para o intervalo. Voltamos daqui a 2 minutos. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso.
Preço bom só no Varejão da Construção. A sua melhor opção na hora de construir ou reformar com preços imperdíveis. A maior variedade de pisos extra e revestimentos da região. Material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar a sua casa como você sempre sonhou. Agora, com muito mais facilidade no pagamento. No Varejão da Construção, você também pode pagar com auxílio emergencial. Basta vir até a loja com o app ativo no seu celular. A entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom. Nas Óticas Precisão, seu pedido é uma ordem. Aqui tem preço baixo. Se liga no que a gente preparou para você. Lentes visão simples com antirreflexo a partir de R$ 59,90. Lentes visão simples com fotocromática a partir de R$ 189. Lentes multifocais a partir de R$ 147. Se liga, ainda tem mais. Óculos solares em Bodyworld e People a partir de R$ 99,90. Vem para as Óticas Precisão. Aqui tem preço baixo. Olá, hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre o delivery da Du Confeitaria aqui no Cônica. Você pode mandar um WhatsApp para o número que está aí na tela e você vai cair no atendimento automático. Lá você vai ter opções que vão mostrar o nosso horário de atendimento e vai ter uma opção também, a opção número 1, que vai te redirecionar para a nossa página. Você não é obrigado a comprar nada, vai te jogar para a nossa página e lá você vai ver todos os itens que possam te interessar, você vai jogando, adicionando ao carrinho e depois você verifica quanto ficaria a sua compra. Lá também você consegue ver qual é o frete, qual é o preço do motoboy para o local onde você mora. Tá vendo? Você pode experimentar os doces e os pães de fermentação natural dessa confeitaria diferenciada que nasceu aqui em Nova Friburgo. www.dufriburgo.com.br. Estamos retornando, conversando hoje com Anderson Nogueira, que é o 11º pré-candidato passando por aqui, e no caso o último, como eu já expliquei. Você já começou a falar sobre o assunto, Anderson, mas não é novidade para ninguém que mesmo antes do coronavírus, os cofres da grande maioria dos municípios, das prefeituras do município brasileiro, principalmente aqueles pequenos, já estavam quebrados, né? Eu diria que se fossem empresas privadas, falidas. E aqui em Friburgo, aí eu não vou entrar em detalhe por que isso ocorre, mas a nossa gestão também, a gente sabe que os investimentos discricionários foram muito pequenos, eu não sei se por falta de grana, de competência, sei lá, mas a informação que a gente tem é que os cofres nossos também não estavam lá, essa Brastemp, né? E veio o coronavírus e bagunçou mesmo, né? Essa chamada Fica em Casa que nós tivemos aí, que não aconteceu só no Brasil, aconteceu praticamente no mundo todo. Eu sei que eu li estudos de um grupo de economistas europeus que eles alegam que os efeitos na economia mundial foram muito mais dramáticos do que os efeitos, por exemplo, da bolha de 2009. E o mundo estava se recuperando daquele problema de 2009 ainda em 2019. Ou seja, se imagina que isso possa, a gente ainda ter que lidar com a situação de recuperação por vários e vários anos. E sendo que as prefeituras, eu mesmo vi um estudo de um importante instituto brasileiro que trabalha nessa área de análise econômica, dizendo que certamente os próximos prefeitos terão muitas dificuldades nos 2 primeiros anos, em função da queda brusca de receitas. Tá? Porque os municípios vivem de quê? Do ICMS, da quota parte de ICMS, do Fundo de Participação do Município e dos impostos próprios, você já citou aí ISS, IPTU e outras coisas. E a gente sabe que essa paralisação, muitas empresas fecharam de vez, não vão voltar, muitos empregos foram perdidos, que não vai ser muito fácil ser recuperado. Ou seja, ano que vem se prevê um ano muito difícil para a prefeitura, não só de Friburgo, mas demais. Você imaginou você já eleito, empossado, 1º de janeiro, acabou a festa, você senta com o seu secretário de Fazenda de um lado, a sua secretária de Planejamento do outro, e eles falam, prefeito, e agora? 16 de novembro, Modesto. 16 de novembro tem que começar a trabalhar. Né? Na verdade, esse trabalho já começa na construção dos projetos de governo. O programa de governo é coisa muito séria.
né? E o programa de governo já deve fazer uma série de previsões, ainda que aqui em Nova Friburgo a gente tem uma dificuldade porque a prefeitura não tem sido transparente como deveria ser, o que dificulta você acessar dados importantes. Mas dentro do que se estuda, o primeiro passo é aumentar a capacidade de investimento sem aumentar impostos. Então, é uma tarefa que você precisa ser criativo. Por isso que eu defendo a mudança completa de gestão, uma gestão que seja mais moderna, o que a gente chama, na verdade, de nova gestão. Essa nova gestão ela deve ter um olhar para projetos, por isso quero criar a Empresa Pública de Desenvolvimento Econômico Sustentável, que vai gerenciar todos os projetos, fazer projetos bem feitos. Mais importante, conseguir recursos do Estado e do governo federal, que já são escassos, é buscar recursos internacionais. Nova Friburgo tem história com inúmeros países que formaram o município de Nova Friburgo e a gente aproveita muito pouco isso. A gente não faz essa cooperação funcionar. Então, nesse sentido, buscar recursos internacionais, inclusive de fundos internacionais, e em Nova Friburgo, especialmente na pauta do desenvolvimento sustentável, na questão do meio ambiente. Além disso, você tem que fazer o dever de casa, a economia em tudo aquilo que é compressível. O que é compressível? É a gasolina, é o telefone, com tantas ferramentas, se você inovar, colocar ferramentas tecnológicas na prefeitura, você pode reduzir muitos custos. Eu, por exemplo, tenho a tese de que temos que acabar com o papel. O papel não se usa mais. O papel, inclusive, além de ter o custo de ser ambientalmente incorreto, ele traz prejuízo à celeridade de processos. Muita gente pode falar, mas se acabar o papel você perde transparência. Pelo contrário, se você abrir todos os dados, eu como prefeito, através do painel de gestão, vou saber, por exemplo, que na Secretaria de Meio Ambiente teve alguém que sentou lá num processo que na verdade é digital por mais de 15 dias, quando tinha que resolver em 3. E é poder ter a capacidade de cobrar. A prefeitura tem que entregar um serviço mais eficiente ao cidadão, porque a prefeitura é, acima de tudo, para os cidadãos. É isso que eu acredito. Aqui se fala muito muitos passaram por aqui, falaram em diminuir cargos comissionados, e, enfim, cada um Claro fala que hoje uma tem coisa. uma festa, Modesto. Óbvio que hoje tem uma festa. Mas só reduzir cargo comissionado, você não vai aumentar a capacidade de investimento do município. Não é suficiente. Hoje você tem que trabalhar exatamente com projetos. Agora tem que ter um cuidado também com aquela fala, você teve projetos, Brasília. Não adianta Brasília, por exemplo, me mandar um posto de saúde se eu não tenho recurso para manter o posto de saúde. Porque, no final das contas, cai no colo da prefeitura. Óbvio que, num cenário ideal, no mundo dos sonhos, deveria se ter um novo pacto federativo. Porque hoje a União fica com grande parte dos recursos, o Estado fica com a segunda parte e os municípios ficam com a menor delas. E a vida acontece nos municípios. É no município que tem que se pagar o médico, é no município que tem que se pagar o professor. Então, essa conta não fecha. Então, você precisa ser muito criativo. E é por isso que eu aposto muito na questão de projetos para buscar recursos internacionais. Aumentar a capacidade de investimento do município é reequilibrar as contas. Eu, por exemplo, nós temos que fazer a recuperação tributária e financeira do município. Modesto, brincando, essa conta coloca nos cofres da prefeitura 20 milhões de reais. 20 milhões de reais para uma cidade como Nova Friburgo, que hoje não tem praticamente nada para investir, faz uma diferença danada, mas isso de forma planejada, né, de forma sensata, para que os serviços possam se tornar legados. Eu canso de falar aqui, que me perdoe eu não digo saudoso, porque se ele teve valores naquela época, mas para mim ele foi um dos autores da nossa Constituição. Constituição é essa que eu vejo muita coisa boa, mas também me enfiaram muitas obrigações, muitos direitos sem dizer de onde se iria tirar. Ou seja, se criou muito, vou dar comida, mas não diz de onde sairia. E um dos erros graves que ela cometeu foi com os municípios. Passou um monte de obrigações para os municípios e não passou de onde sairia o dinheiro. Ou seja, então obriga o prefeito, de repente, a ficar em Brasília de pires na mão lá. Muitas obrigações que eram do Estado, eram da União, se tornaram do município, mas junto não veio a contrapartida. Ou seja, eu não considero a nossa Constituição uma Constituição cidadã de jeito nenhum, porque ela foi covarde, ela cometeu uma série de equívocos, erros mesmo, e um deles foi com os prefeitos.
O Brasil não é como nos Estados Unidos, onde as unidades da federação têm uma certa independência. E no Brasil fica muito centralizado na União. Claro. Eu espero que tenha clima político. Se fala muito na reformulação do Pacto Federativo, ouço mais falar até agora do que nos anos para trás, e espero mesmo. Não que necessita, tomara que tenha. Tem esperança que esse Pacto Federativo possa acontecer Isso. e que se possa reequilibrar isso, porque, Modesto, você é brasileiro, eu sou brasileiro, nós somos do estado do Rio de Janeiro, né? Mas nós moramos em Nova Friburgo. Isso. Você vive na cidade. É onde as coisas acontecem. A gente moramos no nosso condomínio chamado Nova Friburgo. É onde as coisas acontecem, onde a gente quer ser feliz, Isso aí. é onde a gente quer criar a nossa família. E por isso eu digo muito, né? Friburgo tem que ter uma capacidade, inclusive nas suas escolas, de ensinar projetos de vida e construir talentos, mas que esses talentos possam ficar aqui para gerar riqueza para o município. Agora, antes, eu vou te fazer uma pergunta que eu digo a todos, eu sou obrigado a fazer, porque eu fiz o primeiro e eu prometi a um amigo empresário, que tem um comércio lá na praça. Quando eu disse a ele em junho que eu ia começar essa série, ele falou: Modesto, eu sei que você faz esse trabalho desde 2006, que você mesmo esteve aqui como pré-candidato a deputado, você sabe disso, então eu faço. Desde 2006, essa conversa com pré-candidatos a deputados, quando a eleição nacional e para prefeito nas eleições municipais. Eu sei que você faz esse programa, eu gosto desse programa, mas eu fico me perguntando. Eu gostaria que você perguntasse aos pré-candidatos que irão lá, o que os leva a querer ser prefeito de uma cidade que a gente sabe que é complicada, está quebrada. Ele disse para mim que só 3 razões ele via. Ou é vaidade pura, é o camarada querendo ter o retrato dele depois lá na parede, foi prefeito de Nova Friburgo. Ou porque quer se dar bem, né? É a famosa mamata. Ou porque é doido de tudo, né? Eu falei com ele que eu acredito que tenha outros motivos. Eu mesmo lidei muito com um prefeito de Friburgo, um dos mais famosos aí nos últimos 50 anos, que ele sonhava em tornar a nossa cidade diferente. Então ele era um sonhador nesse ponto. Só que ele não ficava no sonho, ele tentava transformar esse sonho em realidade. E eu gostei muito do que disse a pré-candidata que esteve aqui na semana passada, que ela falou que a verdade dela não é um sonho, ela está indignada com o tratamento que está se dando ao nosso município. Eu pergunto a você, você é vaidoso, você quer se dar bem ou você é maluco? Modesto, eu tenho uma vaidade. A minha vaidade é entrar para a história de Friburgo como um dos melhores prefeitos, se não o melhor prefeito da história de Friburgo. Então, eu tenho uma vaidade, não que eu seja vaidoso, mas eu tenho essa vaidade de ser se não o melhor prefeito da história desse município. Sonhos sem ação são só sonhos. É por isso que quando eu conto essa história de que quando eu era criança, filho de costureira, menino do morro, que eu sonhava em ser prefeito e que me desencorajavam a isso, e mesmo sendo desencorajado e não dei ouvidos, mas eu não só não dei ouvidos, como agi. Né? Trabalhei desde cedo, me formei, professor, jornalista, fiquei observando cidades, fiquei pensando e projetando na minha cabeça mundos diferentes. E é por isso que eu estou aqui agora. Então, eu sei melhor do que ninguém que sonhos sem ação são só sonhos, mas sonhos, paixão, nos faz com que a gente se mova e, através desse mover, a gente realiza. Mas você não me disse as outras 2 coisas. As outras 2? A minha história de vida demonstra que ladrão não sou e nunca fui. Passei pela legislatura mais complicada da história da Alerj, onde mais de 10 deputados saíram presos, né? E passei completamente com a integridade intacta, tanto como vereador como deputado estadual. E com relação a louco, né? De louco todo mundo tem um pouco. Né? A minha loucura, se é que existe uma loucura nisso, é essa devoção. Eu tenho devoção por Nova Friburgo, Modesto. Eu sou completamente apaixonado por essa cidade. E é uma paixão de quem vive essa cidade, de quem sofre com as quedas do friburguense e que festeja as vitórias, com quem adora ver o nome de Nova Friburgo sendo falado na televisão, sendo falado bem.
né? É com quem respira Nova Friburgo, com quem sente saudade. Eu sinto uma imensa felicidade. Quando eu fui deputado, a minha tristeza era ter que ir para o Rio. E a minha alegria quando eu chegava ali, na última curva da serra, e que eu sabia que eu estava chegando no lugar que fez quem eu sou, né? Então, se a paixão move o mundo, tenha certeza que a minha paixão quer mover Nova Friburgo. Você falou algo interessante. Eu morei 12 anos no Rio, né? Quando eu cismei de ser engenheiro e não tinha faculdade aqui, universidade aqui, eu tive que ir para o Rio e depois trabalhei lá um bom tempo ainda. Mas eu sinto também, eu não gosto muito do frio, mas eu adoro Friburgo. E a gente tem umas coisas. Eu, quando venho do Rio, eu tenho, por exemplo, problema de saúde, eu tenho ido muito a Niterói, né? E quando a gente entra ali, né, entra no Itaboraí, na RJ 116, eu falo assim, oba, já estão em caminho de casa. E quando o carro chega no Alto de Deodoro, eu falo assim, puxa vida, chegamos em Friburgo, onde tem a plaquinha lá, né? É um prazer, né? É o topo da serra. A gente fala assim, que coisa boa, né? É porque a gente fala assim, estou indo para a minha terra, para a minha casa. Isso eu também sinto. Agora, Anderson, uma questão que você vai ter que enfrentar, e todos os demais candidatos, a cada eleição que passa, isso não é uma novidade de agora, a gente já tem observado isso, quem trabalha com números políticos, e eu tenho esses dados estatísticos, eu tenho esses dados estatísticos desde 82, se você quer saber. A gente observa que a cada eleição em Friburgo, o eleitor tem se desencantado cada vez mais com o voto. E se a gente analisar, principalmente o eleitor mais novo, eu diria que o eleitor com menos de 30 anos. E se você pensar bem, vamos pensar, a gente está vivendo num país que não é o caso só de Friburgo, mas em todo dia a gente está vendo, são péssimas, aqui mesmo, péssimas gestões, mau uso do dinheiro público, né? Roubalheira mesmo, safadeza. E o pior, os exemplos que vêm das autoridades maiores. O grande exemplo hoje negativo é o STF. O STF que deveria ser, digamos, a nossa casa da segurança, né? O nosso guardião da Constituição. Hoje, garanto que você perguntar a 10 brasileiros, talvez 9 digam que não confiam na corte maiores. Eu costumo dizer, se o homem da capa preta daquele resolver desfilar na feira de Olaria no domingo, é provável que saia de lá atumatada nas costas. Então, existe um desencanto com o voto. E a gente já viu nas últimas eleições aqui de Friburgo que 1/3 ou não foi, ou eles não foram às urnas, ou não votaram branco, ou votaram nulo. E essa eleição, há a perspectiva que esse número chegue a 50%, 60%. Aí eu pergunto a você, como fazer para você levar o eleitor, por exemplo, para você estimular o eleitor para sair de casa para votar no Anderson Nogueira? Se eu for acadêmico demais e falar de responsabilidade as pessoas já torcem o nariz. Mas a gente tem que ter esperança. Se a gente não se mover, as coisas não vão acontecer. A perda da esperança que vem se acumulando ao longo dos últimos anos faz com que as pessoas desacreditem, e eu entendo a sua indignação, a indignação de você que está em casa. Até porque eu também fico indignado com uma série de situações. Mas se a gente não participar, se a gente não colocar o nosso humilde passo no caminho de todos, o caminho de todos vai continuar sendo percorrido mesmo sem o nosso humilde passo. Então, é se colocar comum. A eleição, Modesto, é o único momento que todos nós brasileiros somos absolutamente iguais. O dono da rede de supermercados, o dono da TV Zoom, o Anderson, o Modesto, a pessoa que faz o trabalho mais mal remunerado, tem o mesmo direito de ter apenas uma opinião, de ter apenas um voto. Eu acredito que nós precisamos, nessa eleição, não só eu, mas todos nós, apresentar projetos e ideias para essa cidade e que as pessoas possam perceber que elas precisam acreditar nesse projeto e ir às urnas para fazer a diferença, porque senão tudo vai continuar como está. Eu sempre lembro, para quem disse que não vai votar, eu costumo dizer que, de acordo com a nossa legislação, se todos nós revoltarmos e não irmos às urnas, você está perdido, porque você é novo,
você vai perder para o candidato mais velho. É verdade. Porque basta os candidatos irem lá e votarem nele e vai ganhar o candidato mais idoso. É né? verdade, isso aí. Então não adianta, esse negócio de não votar, eu sempre falo, eu voto desde 70, tive saúde, Deus me deu saúde para votar em todas as eleições e eu nunca anulei um voto e votei em branco, porque eu acho que é uma oportunidade que eu tenho de pelo menos depois, é a história de você ir na convenção, na assembleia do condomínio, né? Você não vai e depois fica reclamando das decisões, não dá. Fato. Eu tirei meu título com 16 anos. Eu fiquei esperando. Quando eu fiz 16 anos, a primeira coisa que eu fiz no dia seguinte foi tirar meu título de eleitor. Já acertei no voto, já errei outras vezes, mas isso não faz com que eu perca a fé nas pessoas e nos projetos, porque no final das contas, o erro não é de quem votou, o erro é de quem foi votado e não cumpriu com aquilo que se comprometeu. Eu falo aqui, eu votei 2 vezes no Cabral. Na época que eu votei, você está arrependido? Eu falei, não, porque na época que eu votei, as informações que eu tinha dele me levaram a votar. Eu não votaria hoje se ele fosse candidato, ele não vai ser. Mas a gente sabe que, por sinal, até o TSE tomou uma decisão ontem que liberou um monte de gente aí que já se enrolou com a justiça e vão poder ser candidato. Eu fico perguntando, eu votaria em alguém que já se enrolou na justiça, teve seu mandato, ficou 8 anos afastado de novo? Aí eu chamo isso, não é de vontade popular, eu chamo de estupidez popular, desculpa falar isso. Nós já estamos chegando ao fim, mas deixa eu te fazer 2 perguntas rápidas. Uma, essas eleições de 2018, as eleições de 2018 mostraram a força das redes sociais, né? Em detrimento daqueles formatos tradicionais, né? Da propaganda eleitoral, horário gratuito, panfleto, placas, carro de som. Mas foram eleições nacionais que elas tiveram uma característica única. Até a eleição do presidente Bolsonaro foi um fenômeno que eu acredito que não se repita tão cedo. Mas as 2 últimas eleições municipais, nós tivemos essas ações tradicionais e, para mim, a grande força esteve muito nas famosas passeatas, né? Que as pessoas saíam, as caminhadas pelas ruas, que esse ano é provável que não seja possível, que está proibida a aglomeração. Aí eu pergunto a você, como é que você está imaginando que você vai conseguir? Você tem uma vantagem que já o seu nome já é mais conhecido. Mas mesmo assim você vai ter que mostrar seus projetos. Você foi legislador, mas você tem que mostrar que você pode ser um bom executor. Como é que você está imaginando que essa eleição vai acontecer? Como é que você pretende fazer o seu nome chegar nos mais longe rincões da nossa cidade? Modesto, quem disser que sabe a fórmula aí dessa eleição, ou tem bola de cristal, ou está querendo nos enganar, né? Eu acho que, na verdade, ninguém sabe exatamente como vai ser essa eleição, por conta da questão do corona, não vai ter vacina até a eleição, mas eu acredito muito, Modesto, na força das ideias, né? E acho que quando as ideias elas são positivas, elas se propagam naturalmente. Eu sou aqui pré-candidato, e se a convenção assim decidir, candidato de ideias, de projeto de cidade. Eu tenho muita fé na força dessa corrente que vai passando de pessoa por pessoa, seja pelas redes sociais, seja no bate-papo no ônibus, seja no almoço, no restaurante, na padaria, seja pela televisão. Acredito ainda na força da televisão, nessa campanha onde as pessoas naturalmente estão mais em casa. Então, é nisso aí que eu acredito. Mas vamos esperar um pouco mais para saber exatamente qual vai ser, inclusive, a regra do jogo, né? Porque eu espero que a Justiça Eleitoral aqui em Nova Friburgo possa reunir para definir também parâmetros, inclusive, de segurança, mais ainda para os eleitores do que para os próprios candidatos, daquilo que pode e daquilo que não poderá, tendo em vista a pandemia, ainda que a legislação permita, por exemplo, bandeiras, mas vai ter bandeira nessa eleição, aquela fila de gente segurando bandeira, isso é seguro? Como que com 19 candidatos você vai delimitar espaços, mas como que se delimita espaços para uma... que tem candidaturas com muito dinheiro, que vão colocar inúmeras bandeiras, mas como que faz isso? Eu espero que possa ser discutido isso rapidamente pela Justiça Eleitoral para fazer a regra do jogo de acordo com as regras sanitárias. Bem, temos aí 2 minutos para você me responder essa última questão. Eu sei que você, por força da legislação eleitoral, você não pode ficar aqui especificando um projeto. Mas eu perguntaria a você, se você tiver pelo menos 3 diretrizes que você acredita que seriam os nortes do seu mandato,
Ou seja, sem entrar em detalhes que a legislação não permite. Mas 3 diretrizes, pelo menos, se você as tem, deve ter mais provavelmente, que você vai, Modesto, eu quero caminhar nesses 3 pontos aqui, pelo menos. Modesto, o que norteia não sou eu que estou dizendo, e eu digo que se quero fazer um governo com grande participação social, é a população que está dizendo que é grave a situação da saúde do município de Nova Friburgo. Eu quero ser o prefeito da saúde. Só que para ser o prefeito da saúde, você precisa implementar uma nova gestão com mais integridade, com mais transparência, que eleve a capacidade de investimento do município, que aplique ferramentas de pertencimento, inclusive com campeonato de ideias. Fazer com que o cidadão possa apresentar ideias e que possa construir junto com a prefeitura aquilo que tem que acontecer para a cidade. Eu sempre lembro da história da minha mãe. Ela precisava fazer transplante de coração e não foi nenhuma, nem 2, nem 3 vezes que ela tinha que ir para a emergência do Raul Sertã. Mesmo quando vereador, eu ia para a emergência e ficava lá esperando 1, 2 horas e nunca quis passar à frente de ninguém por ter o cargo de vereador. Minha mãe, infelizmente, veio a falecer, não fez o transplante de coração, mas isso me toca profundamente para a revolução que a gente precisa fazer na saúde. Eu tenho estudado muito o modelo de unidade de cuidados intermediários, que trata especificamente de doentes crônicos, incluindo idosos, para que esse paciente não vá mais para o Raul Sertã e vá para essa unidade especial que é acolhedora não só para o paciente, como para a família, dando mais qualidade de vida a ele. A partir daí você consegue resolver uma série de situações de sistematização, de marcação de consultas por aplicativo, pelo celular. Você tem a cidade na palma da mão, sabe, Modesto? Isso requer não só tecnologia, mas gente para trabalhar. De modo que o cidadão possa pedir uma capina e uma limpeza e fiscalizar junto na palma da mão, que o cidadão possa marcar sua consulta na palma da mão, que o cidadão possa acompanhar a questão dos seus tributos na palma da mão, acompanhar o trânsito na palma da mão, uma cidade que esteja na palma da mão das pessoas. Bem, Anderson, eu já estourei meu tempo, o Marcolinho já está lá doido para tomar a cervejinha dele. Marcolinho, obrigado por mais essa vez você estar aqui comigo. Eu deixo a telinha para a sua despedida. Modesto, quero te agradecer muito a oportunidade, quero agradecer a você aí do outro lado que tirou o seu tempo aí para poder nos ouvir, quero construir muito com cada um de vocês. Aproveito para convidar, a gente vai realizar uma jornada de soluções por Nova Friburgo para finalizar o nosso programa de governo e está muito bacana, tem muitas ideias interessantíssimas e eu quero que você possa voltar a acreditar em Nova Friburgo, porque temos história que nos inspira, temos uma natureza exuberante, uma terra que quase que tudo que se planta dá e um povo muito talentoso. Juntos a gente pode chegar lá. Volte a acreditar em Nova Friburgo. Obrigado, Modesto. Bem, eu agradeço a vocês que estão do outro lado da telinha e dizendo que eu estou encerrando hoje a conversa com os pré-candidatos. Os 2 próximos programas certamente serão programas tradicionais, mas eu espero já, tão logo a legislação permita, voltar com entrevistas com candidatos. Temos que ver como vai ficar, como eu já expliquei, o número de pretendentes para a gente aplicar a legislação que nos obriga a uma série de cuidados, tá bom? Agradeço pelo carinho, uma boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.